É hora de passar o ano a limpo e nada vai ficar para trás. Olá, boa tarde para você. Muda o calendário, mas a dúvida se repete. Que desafios do clima ainda vamos enfrentar? No ano que está terminando, os catarinenses testemunharam mais uma vez a fúria do tempo. Fica até difícil acreditar que esses escombros são tudo o que restou de um ginásio, de casas, de prédios inteiros. É nesse cenário desolador que a gente abre o programa de hoje, relembrando uma tragédia que os moradores não vão esquecer tão cedo assim. 2015, o ano em que a natureza revelou toda a sua força. Deu um estouro assim, parecia um vulcão. No único dia, 2 tornados atingem o oeste ao mesmo tempo. Esse ginásio de concreto veio abaixo. Olha a cobertura do ginásio. O terror testemunhado bem de perto. Meu Deus! Meu Deus, ali tá voando tudo! Gente do céu! A cada vídeo, um novo ângulo da tragédia. Murilo! Venha pra cá, rapaz! Em questão de minutos, a cidade inteira ficou arrasada. Não sobrou uma casa. Não sobrou uma casa de pé. O caminhão voou pelos ares como se fosse de brinquedo. A casa inteira foi parar no meio da rua. Só parou aqui porque ela acabou colidindo com um muro de outra casa em frente. Faça conta a força da natureza, né? 4 pessoas mortas, 140 feridas, mais de 1.000 ficaram desabrigadas. O que elas perderam? Tudo que eu consegui trabalhando, eu perdi. Tudo. Terror às escuras. 200.000 casas e empresas sem luz. Dá para se ter uma ideia da escuridão que fica. Eu acho que ainda não caiu totalmente a ficha do que a gente vai ter que fazer para poder voltar para casa. Mas como sempre, o catarinense ergueu a cabeça e arregaçou as mangas. Vamos reconstruir. Mas foi preciso ainda mais força e coragem para enfrentar o que estava pela frente. No litoral sul, foi o ciclone Kari que assustou os moradores. E muitos pais tiveram que retirar as crianças no colo. A ressaca colocou os navios em perigo. A fúria no oceano fechou o maior porto do estado por quase uma semana. As ondas eram tão fortes que até os surfistas desistiram de enfrentar o mar. Além do vento, a chuva também provocou estragos. No meio da inundação, a família buscou refúgio em cima da árvore. O socorro teve que vir de helicóptero. No oeste, até a casa saiu boiando. O Vale do Itajaí, mais uma vez castigado. Só em outubro foram 4 enchentes: Rio do Sul, Ituporanga e Rio do Oeste, com água até o pescoço. O motorista até tentou passar pela água, mas não conseguiu. A rua virou rio e o rio virou mar. Veja só como é que está o centro da cidade, debaixo d'água. Mais de 20.000 pessoas foram expulsas de casa pelas cheias. Para mim é muito triste. Não tenho palavras. No meio de tanta tristeza, a solidariedade falou mais alto. Famílias abriram as portas para receber quem não tinha mais para onde ir. É que nem coração de mãe aqui. Sempre tem um lugarzinho para mais um. Foi a primavera mais chuvosa dos últimos tempos. Algumas cidades ficaram quase 50 dias sem ver o sol. Chega um pouquinho, né? O Puchalski deu uma chance para nós, né? Mas o sol também não deu trégua neste ano de extremos. Verão com temperatura acima dos 40 graus. Tá muito calor. Muito quente. Calorão até em pleno inverno. Foi o agosto mais quente dos últimos 50 anos. Cadê o frio? Eu acho que a gente vai ter que subir a serra para ir atrás dele. Lá nos campos mais altos do estado, a natureza fez o espetáculo. A neve não deu o ar da graça. Já o gelo... Pro gado, refeição congelada no pasto. Para quem acordou cedo, haja café para esquentar. Mas como aquece? A água da poça se transformou em vidraça.
As gotas que corriam na encosta esculpiram joias no gelo. Nem a roupa no varal escapou. Congelou mesmo? Congelou o estado inteiro. Na cidade de Urupema, fez 6,3 graus abaixo de zero. Agora não tem mais jeito, agora é botar o casaco ou ir pra cama novamente. Para quem teve coragem, valeu a pena. Mas para admirar tanta beleza, só desse jeito. A gente pula, dá um pulinho assim. Este foi o ano das tragédias que entraram para a história. Inocentes perderam a vida nas curvas das estradas de Santa Catarina. O mais grave deles aqui, na Serra Dona Francisca. Mas seria mesmo um acidente? Ou é tudo culpa do homem? Quantas lágrimas 2015 nos fez derramar? Eu nunca vi um desespero tão triste. Tragédia na estrada. Em Alfredo Wagner, o ônibus lotado caiu na ribanceira de quase 30 metros. No barranco, um monte de metal retorcido. Do jeito que o ônibus está, não era para ter sobrado ninguém. 9 pessoas morreram, mais de 30 ficaram feridas. Uma reviravolta salvou a vida de Dona Maria. Ela já estava até com uma passagem marcada, mas acabou pegando carona com um irmão que não via há 40 anos. Destino? E eu nasci de novo. 2 meses depois, um outro ônibus despenca na Serra Dona Francisca. Quase 60 passageiros a bordo. Eles iam para um evento religioso, mas a viagem terminou na curva da estrada. Aí minha mãe falou, filho, se agarra no banco porque não tem freio o ônibus. Só 8 passageiros sobreviveram, 51 mortos. Foi a maior catástrofe rodoviária de Santa Catarina. No meio do horror, o choro de um bebê acende a esperança. Aqui tem uma criança, aqui tem uma criança. Um menino de 2 anos foi salvo pelo abraço do avô. O caminhão que estava caindo, o abraço. O avô herói não resistiu. Em novembro, mais um ônibus se perde nas curvas da serra, desta vez em Corupá. O motorista teria dito que perdeu o freio. Antes de despencar, o ônibus bateu de frente com um carro de passeio. 5 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. Uma cidadezinha no oeste em estado de choque. Em Cordilheira Alta, 6 pessoas da mesma família amanheceram mortas em casa. O telefone tocava e ninguém atendeu. Foi Alcir quem matou a filha, a esposa, o sogro, a sogra e a cunhada. Depois, tirou a própria vida. Até hoje, ninguém descobriu o porquê. No sul, a população refém do crime. O confronto entre a polícia e os bandidos causou correria e medo entre os moradores. Uma onda de terror em Criciúma. Carros e ônibus incendiados. Algumas linhas pararam de circular. O posto de saúde fechou. Medo e tensão no ar. Numa tentativa de assalto, a médica Mirella leva 3 tiros e não resiste. Um adolescente de 17 anos acabou confessando o crime. Nós temos que nos indignar. Isso não pode continuar acontecendo. A metrópole em alerta. Pela primeira vez, Joinville vai fechar o ano com mais de 120 homicídios. Em uma única noite, a cidade registrou 7 assassinatos, um recorde assustador. No México, um mistério intrigou o Brasil inteiro. Pelo telefone, o engenheiro de Jaraguá do Sul pede socorro. Já tá vindo carro, já deu coisa estranha. Muito estranha. Por favor, avisa a polícia. Depois da mensagem, De Alberto é encontrado morto e a história vira um quebra-cabeça para a polícia mexicana. Quem estava perseguindo o catarinense? Quem era a russa que foi vista com ele? Teria sido um crime da máfia? Dias depois, o irmão de De Alberto esclarece a história. Não tinha perseguição nenhuma. Tudo não passou de paranoia provocada pelo excesso de drogas. A droga acabou com a minha vida. A droga tirou a pessoa que eu mais amava no mundo, que é o meu irmão. Quantas lágrimas 2015 nos fez derramar?
Ele encarava a morte quase todos os dias. Viajava o mundo para enfrentar as ondas mais perigosas do planeta. O que ninguém imaginava é que o surfista Ricardinho fosse perder a vida aqui, na praia onde sempre morou e de uma forma tão trágica. Os tiros ecoaram no amanhecer. Pá, pá, pá. O cara simplesmente sacou a arma e atirou assim, sangue frio, assim, sem motivo, sem falar nada. 2 disparos acertaram Ricardinho, um deles pelas costas. O guerreiro das ondas perdeu a batalha pela vida. No Brasil e ao redor do mundo, revolta e homenagens. Eu dedico esse troféu ao Ricardo dos Santos. Eu fiz uma homenagem para ele. Eu vou carregar a alma dele junto comigo. Versões diferentes e muita contradição. Luiz Paulo Mota Brentano, o acusado, era soldado da Polícia Militar. Estava de folga. Disse que foi ameaçado pelo surfista com um facão. A polícia não encontrou qualquer facão no local do crime. Exames de sangue revelaram que o PM estava embriagado quando puxou o gatilho. Chega a hora da verdade. Uma multidão na praia para acompanhar a reconstituição do crime. Direito à informação não foi uma cobertura fácil para a imprensa. O cinegrafista Gregory Falzino, da RBS TV, foi ameaçado por policiais civis. Os policiais exigiram que ele apagasse as imagens, sob pena de prisão e apreensão do equipamento de filmagem. Outra equipe do Profissão Repórter foi cercada pela polícia na rua onde o PM morava. Eu gostaria de saber o que aconteceu, assim, para 3 viaturas serem deslocadas para cá, assim. Se ele só passar na televisão, eu vou processar ele. Censura em 2015, a PM disse que não tinha nada a esconder. Dias depois da morte do surfista, mais acusações contra o soldado vieram à tona. Agressão, abuso de autoridade, tortura. Outras vítimas resolveram falar. Tu sabe, né, que se eu quiser te matar, eu te mato. E ninguém vai saber. O comando da PM toma uma decisão. O Paulo o excluirá da corporação. Isso já está decidido, comandante? Está decidido. A expulsão foi em julho, mas até hoje, Mota continua preso no batalhão em Joinville, numa cela onde só PMs poderiam cumprir pena. Ele foi indiciado por homicídio triplamente qualificado e deve ir a júri popular. Em meio a tanta tristeza, um gesto de solidariedade. A família resolveu doar as córneas do surfista. O olhar apaixonado pelas ondas agora brilha na visão de outra pessoa. Você vai ver ainda hoje um catarinense no meio do cabo de guerra entre Brasil e Itália. As obras que saíram do papel e as que ficaram pelo caminho em 2015. E os protestos que pararam Santa Catarina e o Brasil inteiro. A gente volta já já. Ela é uma velha senhora, está aposentada há mais de 30 anos e ainda não teve sossego. Em 2015, a saga Dercílio Luz ganhou novos capítulos. Enquanto isso, aqui no sul do estado, uma outra ponte muito esperada finalmente saiu do papel. Anita Garibaldi volta a reinar soberana sobre Laguna. Um novo cartão postal para Santa Catarina. Uma das maiores obras de engenharia já construídas no estado. Foram 3 anos de obra até ela ficar assim, pronta, mas não inaugurada. Faltava espaço na agenda da presidente. Antes de Dilma, a cópia chegou primeiro. Quando é que a senhora vem para inaugurar a nossa ponte de Laguna? Aquele engarrafamento traz um calor humano, sabe? As pessoas saem dos carros, elas se abraçam, elas se amam. Mas não era piada, era esperança para o fim dos congestionamentos na 101. A presidente finalmente veio e quem queria tanto fugir da fila, fez fila para cruzar a ponte pela primeira vez. Nós vamos ser as primeiras a passar na ponte hoje. Estamos muito felizes. E não é que a Glauci conseguiu ser a primeira? Olha ela lá comemorando quando a ponte finalmente abriu. As buzinas que antes eram de incomodação, hoje foram de alegria. Quando o pesadelo parecia ter chegado ao fim, começa outra polêmica. E alguém precisa assumir essa conta. A conta de luz da ponte, R$ 12 mil por mês.
ninguém queria ser o pai da criança. A prefeitura de Laguna foi obrigada a assumir, mas briga até hoje na justiça para não pagar. Uma outra ponte também deu o que falar nesse ano. Hercílio Luz, cartão postal ou poço sem fundo? Um monumento à má gestão de recursos públicos. O Ministério Público de Contas botou as contas na mesa. O procurador calculou que o valor destinado a Hercílio Luz, fechado há 30 anos, já passa de 500 milhões de reais. Foi tanto dinheiro que daria para construir 3 pontes novas com o mesmo tamanho. O governo reagiu, disse que a conta era mentirosa. O Estado vai entrar com ação judicial contra a irresponsabilidade desse procurador de contas. O valor ao certo ninguém sabe. A única certeza é que a ponte ainda pode vir abaixo. O risco é real. Se estivesse vivo, pobre Hercílio Luz, só teria decepção em 2015. O aeroporto, que também leva o nome dele, foi eleito numa pesquisa como um dos piores do Brasil. Quando chove, os turistas ganham um banho de boas-vindas. Molhei todo o sapato, tanto é que agora eu estou voltando de sandalinha. Em Correia Pinto, na Serra, o aeroporto completou a maioridade. 18 anos de obras e até hoje, nada de avião. Tem um mundo de dinheiro para ir, enfiaram não sei aonde. Em Jaguaruna, no sul, o primeiro voo decolou. Aeroporto novinho, mas sem aparelhos para operar com chuva. Se o tempo fecha, a pista fecha também. Problemas no céu e na terra. Nas nossas estradas, haja remendo. Esse aí é um tapa-vergonha. Eles tapam de manhã cedo, de tarde, que os buracos já estão ali, ó. No oeste, a estudante deitou no buraco da BR-282 para protestar. No Alto Vale, o estado do asfalto depois da chuva. Asfalto? Em Taió, a rodovia inaugurada em maio já estava assim antes do ano acabar. Dinheiro público e lama na cara da sociedade. Um ano agitado no tapete vermelho da política. Denúncias, acusações, bate-boca. Um catarinense no meio do cabo de guerra entre Brasil e Itália. E o adeus ao homem que entrou para as páginas da história de Santa Catarina. Obrigado! Obrigado de coração! Prefeito, deputado, governador, senador. Em 45 anos de vida pública, poucos foram os cargos que ele não ocupou. Essa é uma profissão pela qual eu tenho paixão. Luiz Henrique foi político até o último dia e carregou o número do partido até o último instante. Morreu às 15 horas e 15 minutos, o dia 15 de maio. Vou me recolher. Em 2015, outros políticos bem conhecidos continuaram em cena. Raimundo Colombo e Pinho Moreira ganharam o voto de confiança do eleitor para mais 4 anos no governo. Na nossa Assembleia, só 16 novatos. 24 deputados foram reeleitos e Gelson Merizio voltou a ocupar a presidência da Alesc. É preciso enfrentar diretamente todos os desafios que surgirem. Desafio foi o que não faltou para o presidente em 2015. Denúncias, acusação de descontrole de gastos. Os deputados não pouparam milhas de voo. Em menos de 3 anos, gastaram mais de 30 milhões de reais só com viagens. E eles estavam a serviço do Poder Executivo. Nenhuma dúvida. Quem deveria investigar guardou o processo na gaveta. Filomeno Fontes, o relator da auditoria no Tribunal de Contas, tinha parentes na Assembleia. Uma nora, um sobrinho e o filho. Os colegas do TCE decidiram não investigar a conduta dele. Fontes se licenciou da corregedoria, mas continua no tribunal. Além das diárias, os banquetes na Alesc também deram o que falar. Em 3 anos, 10 milhões de reais com coffee break. Haja apetite! Depois das denúncias, a Alesc lançou um pacotão de medidas e prometeu apertar o cinto. De redução de despesas, que é o que cobra a sociedade. Saia justa internacional. Brasil e Itália num cabo de guerra. E o responsável por tudo era catarinense. Henrique Pisolato passou o ano tentando ficar longe do Brasil para sempre. A disputa ganhou ares de comédia pastelão. Era o único condenado do mensalão que fugiu antes de ir para a cadeia. Ele foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão. Antes de ser preso, Pisolato se escondeu na Itália usando documentos do irmão morto. Era brasileiro, mas tinha cidadania italiana
E aí começou toda a confusão. Fica ou extradita? A Justiça da Itália autorizou a extradição do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato. Calma, não ia ser tão fácil assim. Há apenas 5 dias da data prevista, o tribunal aceitou suspender temporariamente a extradição. Mas a Itália mudou de ideia outra vez. A Itália autorizou a extradição do Henrique Pisolato. Tá meio perdido? Os italianos também. A Itália suspendeu de novo a extradição do Henrique Pisolato. O advogado dele recorreu, alegando falta de condições nas prisões brasileiras. Quando o governo já tinha perdido a esperança, a confirmação. Pisolato viria mesmo para o Brasil. A operação vai ser coordenada pela Interpol. Mas aí, o catarinense resolveu apelar para a última instância. O Henrique Pisolato pediu à Corte Europeia de Direitos Humanos que suspenda a extradição dele para o Brasil. Pedido negado. Não teve jeito. Em outubro, Pisolato embarcou de volta para casa. Voltava ao Brasil o único foragido do mensalão do PT. Antes de dormir pela primeira vez na cadeia brasileira, um cochilo no avião. O circo custou caro. Para trazer o catarinense de volta, o Brasil gastou mais de R$600 mil. E adivinha quem é que vai pagar essa conta? Essa é só uma rotatória na rodovia como outra qualquer. Mas em 2015, o Brasil inteiro ficou de olho nesse ponto da BR-282. Um protesto que parou nossas estradas. O movimento que nasceu em São Miguel do Oeste se espalhou pelo país inteiro. O Brasil todo vai parando, né? Caminhoneiros puxaram o freio e cruzaram os braços. Rodovias viraram estacionamento. Eles reclamavam do preço do diesel e queriam um reajuste no valor do frete. Mesmo sendo prejudicado, a gente entende a situação que está e a gente apoia eles. A população foi às ruas para apoiar, mas as consequências logo apareceram. Em alguns postos não há mais gasolina e nem etanol. Sem transporte não tinha combustível, não tinha ração no aviário, não tinha remédio no hospital, cirurgias canceladas. No campo, o leite estragou e foi pelo ralo. Só este produtor descartou mais de 2.200 litros. Fecharam as rodovias mais importantes do estado. Mas no meio dos grevistas, tinha caminhoneiro que não queria estar lá. Eu quero ir embora para casa, eu não quero ficar aqui. Nós vamos garantir que você vai embora, tá? Para tira o teu caminhão. Eles têm pleno direito de reivindicação, porém eles não podem fazer reféns. E todos esses caminhões aqui estavam reféns na manhã de hoje. Tensão na Assembleia Legislativa, projetos polêmicos em pauta. E de repente, farinha para todo lado. Não faltou barulho e confusão na leste. Protestos na terra e no mar. 90 espécies de peixes na lista de proibição do governo. Os pescadores não gostaram nada. Uma lista burra. Em Itajaí, eles fecharam o maior porto do estado. Turistas de um cruzeiro que não tinham nada a ver com isso pagaram o pato. E ficamos aqui retidos, presos, cárcere privado. Mas a liberdade falou mais alto em 2015. Pelos 4 cantos do estado, o catarinense fez valer a democracia. Panela na janela, bandeira na rua. Em mais de 30 cidades, protestos contra a corrupção. Teve vassoura e até lava-jato para limpar a sujeira. A gente tem que mudar o Brasil! Nas passeatas sem tumulto, o catarinense deu exemplo de cidadania para toda a nação. Depois do intervalo, os flagrantes que marcaram o ano, as imagens que ficaram gravadas na memória e as lembranças que 2015 vai deixar de presente para todos nós. Até já! Não adianta tentar esconder. A luz da verdade sempre revela tudo. Em 2015, muitas histórias escondidas vieram à tona e nossas câmeras estavam ligadas para registrar. O Big Brother da vida real. Em 2015, nada escapou da lente que tudo grava.
Em Florianópolis, que vergonha. A imagem da capital do estado à beira do ridículo. O repórter disfarçado de americano quer saber o caminho, mas o funcionário pago pelo governo para dar informação parece que faltou na aula de inglês. Toda a vida right. Meu tráfico, minha vida? Bandidos invadem conjuntos habitacionais em Criciúma e Blumenau para vender droga. Expulsaram as famílias que tinham direito ao imóvel. Com medo, muitos moradores acabaram indo embora. Qual o limite da crueldade? Em Blumenau, a câmera flagrou o homem jogando uma pedra na cabeça do andarilho que estava dormindo. Um morador de rua morreu na hora. Em Curitibanos, na Serra, a Casalar deveria proteger crianças em situação de risco. Mas lá dentro, os menores bebiam e fumavam à vontade. Traguei, vai! Em Blumenau, a regalia rolava solta na cadeia. A viatura levava o preso para a pizzaria e depois para a casa da namorada. Era só pagar. O dinheiro comprava tudo, até fuga pelo túnel secreto. No fim, foi o diretor do presídio quem acabou atrás das grades. Sedex do crime? Felipe Teles, o catarinense flagrado nas câmeras de segurança, vendia droga pelos correios. Felipe passou 5 minutos no guichê e até brincou com um atendente. Sua última encomenda não precisou nem de envelope. Foi direto para o presídio no camburão da Polícia Federal. 0 quilômetro? Depois da chuva de granizo em Lages, concessionárias vendiam os carros detonados pelo gelo como se fossem novos. Haja martelinho de ouro. Dívida com comprovante. No Alto Vale, o prefeito de Presidente Nereu foi acusado de comprar voto, com nota promissória e tudo. Cada pessoa recebia 4 notas, uma para cada ano de mandato. Mas quando o repórter mostrou a papelada... Essa nota não é minha. Mas tem a assinatura do senhor. Qualquer um pode assinar, né? Cerro Negro, um dos municípios mais pobres do estado. Não tem dinheiro nem para água tratada. Mas funcionários da prefeitura recebiam salário sem trabalhar. Você não pretende regressar para a prefeitura? Do jeito que tá bom? Pra mim, tá. Eu não pretendo muito. Tá. No hospital de Itajaí, o absurdo. O paciente que tinha acabado de sair da cirurgia ficou preso no elevador com maca e tudo. Que desespero! Em várias cidades, nossa câmera escondida gravou médicos que davam, ou melhor, distribuíam atestados. E os pacientes não tinham doença nenhuma. Eu vou ter que colocar aqui alguma coisa. Coloca o quê? Na estrada, quem não ligava para a saúde eram os caminhoneiros. Drogas e remédio proibido para ficar acordado horas a fio. A maior parte dos motoristas está recorrendo à droga, né? O pó. Quando eles pegam o volante, inocentes é que pagam o preço com a própria vida. A gente só sente saudade e tristeza. Na Serra, o choro salvou uma vida. Um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de um túmulo num cemitério de Lages. Quando nós chegamos mais perto, que nós vemos o choro de criança. A bebê foi salva e batizada de Renata, que significa renascer. Enfim, o flagrante de uma história com final feliz. 2015 está terminando, mas vai deixar muitas lições como herança. É hora de pensar no futuro, reforçar o que deu certo, aprender com os erros, celebrar as vitórias. Que lembranças vamos levar de 2015? O que atrai tanta gente para Santa Catarina? Somos de Argentina! 2015 teve recorde de turistas por aqui. Haja festa! Ritmo na passarela do samba. Folia sem hora para acabar na Vila Germânica. Nesse ano, o catarinense teve um motivo a mais para celebrar. Nos estádios, ninguém segurou o grito na garganta. Pela primeira vez na história, com 4 clubes na Série A. Avaí, Chapecoense, Figueirense e Joinville. Uma conquista para ficar na memória. São 4 torcidas orgulhosas. Pena que a alegria não durou para todo mundo. No ano que vem, só a Chape e o Figueira continuam na Série A. Tá na cara quem se deu bem nessa história, né?
O ano está terminando e o mistério do futebol continua sem solução. Onde foi parar a taça do Catarinense? Até hoje, ninguém sabe, ninguém viu. Em 2015 teve cada história. Aplicativo de namoro? Que nada! Em Tubarão, o agricultor colocou anúncio num outdoor para achar a alma gêmea. A mulherada tá à procura também. A pose fez sucesso. Até o Chico Pinheiro entrou na brincadeira. E Heron acabou ganhando 15 minutos de fama. Quanto mais mulher me mandar e-mail, mais eu vou responder, mais eu vou conversar. Teve até marmanjo querendo copiar. E eu também tô disposto aí. Quem quiser casar, tamo na área. Quanta fofura! Olha só, tá na hora da soneca. A primeira filhote brasileira de leão branco nasceu em Santa Catarina. Uma fera disfarçada de gatinho. Vou aproveitar para pegar no colo agora, enquanto pesa ainda só 4 quilinhos e a gente ainda pode brincar. Cirurgia? Ou seria um concerto? No hospital, o paciente toca violão enquanto o médico tira um tumor da cabeça dele. O vídeo, gravado em Tubarão, rodou o mundo inteiro. Tarde para o recomeço? Aos 40 anos, Rosana voltou para a escola. Ela não desistiu porque ela tinha um sonho. Passou a estudar junto com as crianças. O que ela não esperava é que fosse parar na mesma sala do filho. O menino ganhou a mãe como colega e Rosana ganhou o respeito de todo mundo. Tirei um 9,5 em história sem abrir o livro. Adriana morreu poucas horas depois do parto. E Marcos teve que sair do trabalho para ser pai e mãe ao mesmo tempo. A justiça cega teve que abrir os olhos para a nova família. E o eletricista de Joinville ganhou o salário maternidade. Vou amar ela com todas as minhas forças, né? No Sul, as gêmeas de Sara deram à luz no mesmo dia, no mesmo hospital e quase na mesma hora. Detalhe, nem a gravidez, nem o parto tinham sido planejados. Eu dava dor, daqui a pouco parava a minha e ia pra dela. As priminhas vão ter muita história para contar. Ser avó é ser mãe 2 vezes. Em Criciúma, Dona Nivalda fez valer o ditado. Foi ela quem carregou o neto na barriga, porque a filha não podia engravidar. Logo, logo ele tá aí pra ficar pertinho da gente. Arthur veio ao mundo esbanjando saúde e com amor de mãe em dose dupla. Vida que chega, esperança que se multiplica. Contagem regressiva para a próxima virada. Tudo começa assim. Mas que histórias esperam por nós em 2016?